Olá, gente! Muito boa noite. Estamos ao vivo, mais uma vez, no canal do Homeschooling, na página, na fanpage do Homeschooling é Legal, dando continuidade às nossas entrevistas com candidatos nessas eleições de 2018. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o professor Ricardo Felício. Certamente muita gente conhece o professor Ricardo Felício. Ainda mais as famílias homeschoolers, né, que gostam aí de conhecimento, educação. O professor Ricardo Felício, ele vai se apresentar melhor daqui a pouco, mas assim, ele é professor na USP, né? Ele vai falar exatamente, acho que é climatologia, é isso, professor? Isso, climatologia. E muitos de vocês devem ter visto ele já em outros em programas de televisão, né? Eu mesmo já assisti, acho que 2 entrevistas dele e gostei bastante. Obrigado. Bom, boa noite, professor Ricardo Felício. Fala aí, você se apresenta para a gente, por favor. Fala para a gente o seu número na urna e boa noite. Boa noite, Wesley. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Eu sou o professor Ricardo Felício, estou aí no partido do PSL, do Bolsonaro, número 1727, aqui por São Paulo. Né? Eu tive a oportunidade de estar num evento de vocês, do Homeschooling, né? Inclusive a gente leu lá alguns livros, foi muito bacana quando eu tive a oportunidade de conhecer o Wesley. Inclusive, apresentaram-se alguns trabalhos, eu achei bastante interessante, e um que me chamou muito a atenção primeiro foi de uma doutora, ela é advogada, e ela fez um levantamento de quantas crianças estavam fora da escola e quantos estavam fazendo homeschooling, né? Então, o que me chamou mais a atenção foi isso, porque o nosso estado fica mais preocupado com as crianças que estão em casa com seus pais estudando, que era um número ridiculamente pequeno, mas não está preocupado lá com, acho que se não me engano, eram 4 milhões de crianças que estavam fora da escola. Eu posso estar meio enganado no número, ou para mais ou para menos, mas eu lembro que a cifra era uma coisa assim absurda. Né? Então, quando você fazia a relação escalar entre esses dois números, me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a ser um dos defensores do homeschooler, porque geralmente eu sou um professor, eu tenho um filhinho de 4 anos de idade, eu gosto muito de ensiná-lo, porque eu aprendi muito com a minha avó também, ela era descendente de alemão, e ela fazia muito a gente estudar e desenhar, sabe? Então eu tinha todo esse traquejo com a minha avó de ficar horas em casa aprendendo. Foi aí que eu comecei a me interessar cada vez mais aí pelo homeschooling. E estamos aí, né? Tanto é que a minha primeira proposta lá das minhas lozinhas foi defender o homeschooling a qualquer preço, porque eu acho que é uma coisa que vale a pena, sim. Né? O Estado não tem que estar acima das famílias, é uma coisa que eu defendo bastante. Então, o pai tem um direito de poder educar seus filhos em casa. E mesmo porque, hoje em dia, nós temos uma gama de oportunidades, de modos de operar esse ensino dentro da residência das pessoas, que é muito fácil fazer, inclusive, misturas. Né? Você pode estar em casa, contratar um professor de matemática para trabalhar, você pode ter os amiguinhos. Então, tem N maneiras de fazer isso. Né? Parece que o pessoal que vai contra o homeschooling, que é o estudo em casa, acha que só tem uma forma, né? Não, e eu gostei também disso, que a gente viu no simpósio, que existem mais de uma maneira. Inclusive, tem os encontros que podem ser feitos semanalmente. Você pode contratar um professor de física e de matemática para fazer a parte que o pai se sente menos à vontade de explicar. Então, tem muitas formas de se fazer isso, né? Então, foi aí, a partir desse momento, que eu achei muito interessante e comecei a ser um defensor dessa modalidade de estudo. É isso mesmo. E eu fiquei muito contente. O professor Ricardo Felício acabou de falar que ele esteve no EduCoop este ano, né, que foi o nosso primeiro encontro nacional de famílias educadoras da COP Brasil. E ele esteve lá, a gente conversou, eu fiquei muito feliz de conhecê-lo pessoalmente. Foi realmente um prazer e uma honra.
E isso, por si só, já demonstra realmente, como ele disse aí, né, que não é só da boca para fora, não é só porque ele está querendo os votos, né? Não, Que nada ele a tá, ver isso. nada a ver. Ele Nem foi era lá mesmo, candidato naquela mesmo hora. antes de ser candidato. Exatamente, isso mesmo que eu estou falando. Antes de ser candidato, já se interessou pelo assunto, já foi lá para aprender mais, para ouvir, né? E foi muito bacana. Eu sei que várias pessoas me falaram que saíram de lá do evento decididas a fazer homeschool. O professor falou que tem um filho de 4 anos, não sei, olha, estou sentindo que tem mais uma família homeschooler aí nascendo. Meu filhinho já tem uma bancadinha para ele, uma mesinha, como se fosse uma mesinha de negócios, com as gavetinhas, canetinha, lápis, tudo. Já tem um globinho lá de pequenininho que eu comprei para ele. Então, eu já vou interagindo com todas essas coisas ao mesmo tempo. Já tem uma televisão que às vezes eu coloco algumas coisas para ele olhar, nave espacial. Então, ele já vai se interessando com tudo ao mesmo tempo, né? Laser, física, eu vou misturando tudo. E na hora que ele mal percebe, brincando, eu já vou ensinando um monte de coisas, né? Outro dia nós estávamos brincando das amebas espaciais. Então ele já vai entendendo o que é a ameba, eu começo a desenhar umas coisas voando, assim, né? E devagar ele já vai aprendendo uma coisinha ou outra, que depois lá na frente ele vai conseguir fazer esses links, biologia, tudo. Mas agora ainda é mais uma brincadeira sadia, né? O meu homeschooling com ele aqui é mais uma brincadeira sadia. A gente passa, às vezes, as 2, 3 horas brincando, assim, fácil, com canetinha, pintando e desenhando monstros, nave espacial, carro, roda, bola, quadrado, letras. Então, ele já vai se interagindo com isso. E é sensacional, né? Uma coisa que os pais deveriam experimentar, né? Mesmo ainda quem está com o filho na escola e tudo mais, passar esse momento de lazer, brincando com seu filho e usando os conhecimentos, é sensacional, né? Não tem como negar isso. Mas é assim, essa é a melhor forma de aprender, né? Aprender com prazer, aprender com quem você ama, né? Porque o filho ama o pai ama o filho, e assim o aprendizado funciona muito bem. Todas as famílias homeschoolers podem testemunhar isso. E, Exato. poxa, bacana. É, Ricardo, me diz uma coisa. A gente está pedindo para os candidatos virem conversar, tal, para demonstrar o interesse. Como a gente já disse aqui, tá evidente o seu apoio, né? Eu falei interesse, Sim. desculpa, quis dizer apoio à educação domiciliar. Então eu queria dizer o seguinte, perguntar para você assim, sendo eleito, né, a gente torce para que pessoas como você sejam eleitas. Como é que você vai trabalhar lá na Câmara dos Deputados Federais para a aprovação de uma boa regulamentação para o homeschool, né? Eu tenho algumas ideias, né? Que inclusive eu pretendo chamar o pessoal que está envolvido com isso. É claro, você vai ser um dos convidados para a gente fazer uma gama de propostas. Que a ideia, eu odeio modelos. Como eu brigo com os modelos de clima, de meteorologia, eu não gosto de um modelo só para todas as situações. Então eu estava pensando, numa das minhas propostas, fazer uma gama de tipos de escolaridade, de escolarização através do homeschooling. Como a gente falou, de repente, um leque com matérias de disciplinas de física, matemática, ciências duras, que os pais consigam, então, contratar um professor para dar esse apoio. Porque eu quero fazer com que as pessoas não só tenham o conhecimento, estudem dentro das suas próprias casas, estudem com os seus pais, mas que também tenham uma boa bagagem para depois a gente poder chegar e quem tiver a ideia de fazer um vestibular, uma proposta, estiver bem preparado. Porque a gente sabe, a gente como pai tem algumas deficiências também, pai ou mãe, né? Fazendo um pai aqui no genérico. Então eu quero tentar fazer uma gama de opções para fazer uma legislação que seja mais clara e mais que ofereça um leque de opções para as pessoas poderem praticar esse tipo de escolarização. Assim a gente vai ser muito mais democrático, né? E vai também sempre pensar no futuro da criança, para ela falar assim, puxa, cheguei lá com 17 anos, estou com uma deficiência muito grande de algum assunto. Então, dá para fazer algumas parcerias, inclusive, com as escolas privadas ou escolas públicas, fazer um leque de opções em que os pais possam escolher. E, inclusive, eu também penso que no vestibular tenha algum tipo de diferenciação para aqueles que fizeram o estudo de homeschooling.
Não é facilitado, né? Isso que eu quero deixar bem claro. Não, tem que ser igual para todos, mas entender que o cara pode chegar lá, né, e prestar o vestibular, porque ele vai ter aí uma sequência de etapas cumpridas, né? Mas não precisa ser aquelas etapas de pacotes, como a gente não gosta muito também de apresentar, mas tem uma sequência de pontos mínimos que ele possa chegar lá e prestar o vestibular, e se ele passou, ele vai seguir a carreira. Porque é o que eu sempre falo, né? A coisa mais fácil que você tem para fazer, meus caros, é entrar no vestibular e chegar na faculdade. É lá dentro que vai decidir, né? Então a gente tem muito essa cultura do vestibular, e eu, como professor universitário, sei muito bem isso, né? Então, tem muita gente que entra hoje na universidade que não está preparado. E não é porque ele fez a escola tradicional que ele está preparado. Certo? Então, eu sinto isso na pele, eu não dou mais a mesma aula, até já comentei isso com o Wesley lá quando a gente estava no encontro. Eu não dou mais a mesma aula que eu dava em 2008. Não consigo dar mais a mesma aula, são só 10 anos. Então, a deficiência dos alunos que entram na universidade é muito grande. Tá? Então, isso é uma coisa que nós temos que sempre ressaltar. Então, eu estou dizendo para vocês que eu estou lá na outra ponta já, e lá na outra ponta eu estou sentindo uma deficiência gigantesca. Então, não é por causa simplesmente da escola padrão. Né? Inclusive, se você, pai, está educando o seu filho em casa, primeiro que você vai conseguir, que é a coisa mais notória atualmente, se livrar das ideologias baratas e vagabundas que estão dentro das escolas e do material didático em geral, você vai conseguir limpar isso. E segundo, você vai poder acompanhar muito mais de perto daquelas disciplinas que exigem uma carga de estudo maior. Certo? Porque hoje em dia a gente sabe que a carga horária das escolas está cheia de coisas lá dentro que não tem o menor sentido para a criança. Então, tomando justamente as coisas mais importantes, que é a leitura, a matemática, a física, né? Não que as outras disciplinas não sejam importantes, mas acontece que estamos com a carga horária cheia de coisas assim que não tem o menor nexo, o menor sentido, e isso aí vem contaminando as crianças, tomando o tempo delas. Né? E a gente sente agora, 10 anos se passaram, e hoje a gente chega na universidade e a deficiência é gigantesca, tá? Então, eu acho que seria isso, resumindo aqui uma síntese, fazer então um leque de opções para que os pais possam, inclusive, decidir qual eles querem utilizar. Porque isso também vai, lembrando também que isso vai depender da situação em que essa família vai se encontrar. Ela pode estar muito mais próxima de centros urbanos, onde a oferta de material é maior, ou ela pode estar mais afastada e vai ter que recorrer mais à internet, a outros meios. Então, hoje em dia, a gente aprende de qualquer forma, né? Tem muita coisa tem muitos meios de educar as crianças, basta simplesmente a gente escolher aí um pacote e oferecer, né? Excelente. Interessante. Criação de possibilidades, né? Facilitar, deixa eu ver se eu entendi. Então, facilitar para que as pessoas possam escolher pelo homeschool, mas ainda assim usar algumas coisas como algum recurso na escola, algum recurso A sua público. própria residência, com professor particular. Então, dá para a gente fazer uma miríade de opções. É isso que eu quero. Eu não gosto de formatos pré-estabelecidos, prontos, totais. Só dá para ser esse, aí legisla em cima disso e fica aquele formato. Parece que você saiu uma vírgula fora daquilo, você está desqualificado. Então, eu acho que dá para fazer uma gama de opções. Então, poxa, eu posso então optar por um pacote em que eu contrate um professor de matemática, ou então junta os coleguinhas e tem aula de matemática com um professor específico para reforçar. Então, eu acho que dá para fazer uma gama de opções aí para atender ao homeschooling que vai ser bem interessante. E, ao mesmo tempo, vai calar muitas bocas dissidentes, entendeu? A gente consegue ter... se o problema é porque as crianças, por exemplo, não ficam juntas, ou se o problema é porque, às vezes, as pessoas não têm um contato com alguém mais especializado, dá para fazer tudo isso, dá para fazer. Né? O homeschool, ele é liberdade, né? Então, a gente tem... o ideal seria a gente ter a liberdade para fazer todos esses formatos, né? Se a gente quisesse, inclusive, se reunir, como existe muito nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, inclusive, eu faço parte de um grupo, assim, né? Toda sexta-feira, inclusive, amanhã nós vamos lá. Toda sexta-feira a gente se encontra
E um pai, uma mãe, dá uma aula, ensina alguma coisa para o grupo de filhos dos outros. Enquanto meus filhos estão fazendo uma aula Exato. com uma outra mãe, eu estou ensinando alguma coisa para essas crianças. Isso é muito bom. Exato. Então, por exemplo, nesse momento, vamos supor que aí a gente, puxa, nós estamos lá, vamos supor, nas disciplinas do terceiro ano, que seria aquelas as matemáticas mais pesadas. Esse seria um momento exato em que você poderia, por exemplo, estar lá num grupo, ter 3 horas de matemática com um professor para lhe tirar dúvidas, exercícios e tudo mais. Entendeu? Então, você ter essa liberdade de poder fazer esses pacotes. Exatamente como vocês fazem durante a semana, cada pai está dando lá alguma hora, 2 horas de alguma disciplina, ou um professor está ajudando. Então, ter essa liberdade, ter exatamente vários tipos de formatos e incentivar isso, né? Incentivar. Eu acho que é um bom caminho, é um caminho que vamos conseguir satisfazer a todos, pelo menos eu consigo entender assim, eu vejo assim. Dá para fazer uma legislação bem tranquila, né, que eu não vejo por que alguém vai tentar barrá-la, tá? Eu acho que ela é bastante ampla, bastante simples, e que poderia passar numa boa, mesmo porque, como a gente sabe, o nosso universo dos pais que querem educar em casa ainda é um universo pequeno, tende a crescer um pouco, provavelmente, né? Mas a gente também espera que o nosso país melhore bastante para que a gente tenha mais opções, uma gama maior. Mas eu acho que é uma legislação que dá para fazer e dá para passar sem muito transtorno, sem muito bafafá. Idealmente, as famílias gostariam de ter a liberdade, né, para escolher Exato. o seu currículo, para poder fazer sem muita encheção de saco homeschool. A gente, é claro, entende que é necessário, sim, a gente tomar cuidado com abusos, porque sempre tem abusos, até mesmo no ambiente escolar. A gente ouve falar, quando eu digo abusos, não estou falando necessariamente abusos físicos, mas às vezes Sim. psicológicos, né, ou vários tipos de abuso. Existem excessos, né? Então é preciso sim ter uma verificação, mas nada que seja impositivo, que seja algo que inviabilize o homeschooling das famílias, né? Exatamente. Essa liberdade é importante, é o que as famílias estão buscando. E o melhor de tudo, como a gente sempre a gente pode fazer comissões no Congresso, a ideia é a hora de chamar as pessoas para o debate, e logicamente vocês vão conseguir apresentar algumas propostas, algumas ideias, que a gente vai fazendo aí uma sinergia e monta uma legislação que seja bastante coerente, bem tranquila, e a partir do momento que isso está elaborado, vai para a votação, se for aprovado, certamente isso vai ser aprovado, porque não tem por que não ser aprovado, não está fazendo mal contra ninguém, né? E mesmo porque a gente sabe que tem vários psicólogos dentro dos pais que podem aí fazer várias justificativas. Então foi sensacional realmente esse evento que vocês fizeram, porque a gente viu lá a gama de pessoas que estão envolvidas, só para as pessoas que estão nos assistindo, que já são parte disso, mas é para aqueles que não são, não é um monte de gente perdida que não sabe o que está fazendo. Né? Isso tem que deixar bem claro para as pessoas. Né? São pessoas que são coerentes, que sabem o que estão fazendo, que querem educar seus filhos em casa, e por que isso não pode acontecer? Né? Lembrando que o Brasil, ele inclusive ele fez um acordo, né, tá, que os defensores do ensino domiciliar se embasam, então, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, assinado em 22 de novembro de 69. Então, o Brasil também está aí ratificando esse protocolo em 1992, foi 6 de novembro de 92, tem decreto para isso. Portanto, não tem por que o Brasil falar, não sei o que é isso. Não tem como. Isso aí já tá acordado internacionalmente. E aí eu faço aquela ressalva, né? Quando tem coisa ruim e a gente quer tirar, a desculpa, né, do judiciário principalmente é falar, não, mas está todo mundo fazendo e, portanto, nós temos que fazer. Tá bom, então sinto muito, agora você vai ter que usar para o lado contrário, porque se está todo mundo fazendo e o Brasil também é um dos signatários, você não tem como dizer que não pode. Né? Então, vamos usar os dois lados da moeda aí. E tem mais, né? O homeschool não é que está todo mundo fazendo. Os países que fazem são os países mais desenvolvidos, né? Com uma ou outra exceção, todos os países mais desenvolvidos no mundo permitem até incentivam a educação domiciliar.
Como a gente falou, né? Tem um acordo, um protocolo que foi assinado, né? Então o Brasil está fazendo parte disso. O E Brasil ratificou e não sabe o que eu assinou. acho muito engraçado? Eu acho engraçado o seguinte: esse pessoal especialista em educação, eles ficam toda hora aplaudindo. Nossa, mas que legal, olha como eles fazem diferente lá na Finlândia, olha como a educação é diferente na Suécia. Mas quando fala sobre homeschool, ah, não, homeschool não. Tudo que é bom não pode, né? Esse pessoal é assim, né? Então, você falou sobre a sua participação lá no Educoop este ano. Eu queria te perguntar, você viu lá o espaço das crianças, as crianças interagindo? Tinha 100 crianças, exatamente redondinho, 100 crianças. Você notou que as crianças estavam todas colaborando umas com as outras, sem confusão, interagindo, socializando. Muito mais do que certas ideologias por aí, né? Não, e eu achei bacana que tinha muito material didático já para eles, né? Achei até um livro de um amigo meu, tirei uma foto e mandei para ele, o Henrique Dimterco, ele gostou pra caramba, eu falei, aqui é o teu livro aqui, eu mandei a foto para ele. Então, realmente, tem material didático, tem formas de trabalhar, as crianças, inclusive, elas estavam todas lá brincando enquanto nós estávamos no evento, certo? Então, não tinha o manhê. Isso foi muito interessante. Então, todo mundo lá tranquilo, numa boa, e nós estávamos lá no evento. E se eu não me engano, acho que a primeira sessão foram umas 3 horas seguidas, né? Mais ou menos isso, né? Nenhum problema, ninguém veio lá reclamar, nada, as crianças estavam lá numa diversão só lá. Sem fazer panelinhas, né? Sem fazer crianças do Brasil inteiro se conheceram ali, estavam tranquilas de todas as idades interagindo, brincando junto, brincando não, mas assim trabalhando juntas, né? Sim, Sem sim. panelinha, sem confusão. Realmente essa é a socialização que o homeschool possibilita, né? Foi muito bacana. E realmente aquela coisa que quem vai pela primeira vez nota, né? Nós estávamos todos separados para as pessoas entenderem quem não foi no evento, que foi muito bom. Nós estávamos todos separados, os pais assistindo as apresentações, os trabalhos científicos e tudo mais, as crianças estavam lá, não estavam nem aí para vocês, vamos trabalhar. Foi muito bacana mesmo, foi sensacional. Ricardo, uma coisa que também é importante para a gente é a questão da possibilidade de legislações regionais. Como é que você vê isso? Você acha que você, como deputado federal, conseguiria colaborar aqui em São Paulo de alguma forma? Eu estou falando isso para os outros candidatos dos outros estados, né? O estado que conseguir regulamentar isso primeiro vai certamente receber algum fluxo de famílias educadoras, né? Com certeza. Eu acho que é o importante, né, é colocar uma regra realmente nacional para que, por isso que eu falei, bastante flexível, né, para que depois os estados possam simplesmente fazer algo parecido ou pelo menos algo similar, mas pelo menos onde a gente tem lá a regra federal, os estados têm que seguir o que a União está lá estabelecendo, né? Eu acho que facilita muito. Eu acho que facilita muito, uma vez que a gente já vai ter norteado quais são os pontos principais. Por isso que eu acho que é muito importante realmente fazer uma comissão, a gente vai trazer todo esse trabalho de vocês, já a experiência, ver exatamente quais são as possibilidades que nós podemos montar. Eu acho que certamente dá para fazer o leque de opções. E assim que isso aí tiver aprovado, certamente os estados vão poder fazer as suas próprias legislações, ou então simplesmente seguir a nacional, né, que provavelmente deve ser o que vai acontecer. Tá? Certamente os deputados da bancada aqui no estado de São Paulo vão apoiar isso. Né? Eu não vejo por que não, entendeu? Mesmo porque eu sou professor e estou lá ajudando na parte do federal, o pessoal aqui do estado certamente vai ajudar. Né? Eu não vejo por que ter um empecilho. Você falou bem, você é professor e apoia a educação domiciliar. Alguns professores que a gente conversa falam que o ensino domiciliar pode causar desemprego de professores. Muito pelo contrário, né? Na verdade, abriria a regulamentação do ensino domiciliar abriria uma indústria inteira que não existe no Brasil, produzir livros, materiais didáticos, tutorias, aulas particulares, cursos online, abre um mercado gigante, vai até faltar professor. Foi uma coisa que eu pensei logo no dia que nós estávamos no evento. Eu falei assim, peraí, mas aí se o pai
Se cada pai contrata 2 horas de aula de matemática ou de física de um professor, meu, o cara vai ficar com... não vai ter nem lugar na agenda, porque vai de boca em boca. O professor Ricardo é bom lá de matemática, o professor Ricardo é bom lá de física. Você vai passando, vai passando. Então, não tem como falar que vai ter desemprego. E mesmo assim, as escolas também não vão ficar sem alunos. Claro. Tem para todos, na verdade é isso, tem para todos. Porque você tem uma oferta de 4 milhões de crianças que estão sem escola, gente, né? Vamos pensar nisso daí. E não só isso, né? Deixa eu só falar isso para quem, às vezes, é dono de escola, diretor de escola está assistindo aqui este vídeo, né? Para escolas, inclusive, abre um mercado interessante, que é o chamado homeschooling parcial. É o seguinte, imagina, por exemplo, que tem a escola aqui perto da minha casa e o professor Ricardo Felício dá aula de ciências lá. Poxa, ele é um professor sensacional, eu gosto dele, eu acho que ele é o melhor professor que tem aqui no estado de São Paulo. Poxa, claro que eu vou ir lá matricular meu filho naquela escola para assistir a aula do professor Ricardo. Então, mesmo que eu faça as outras matérias da minha casa, eu vou levar meu filho lá 1 ou 2 vezes por semana para assistir a aula do professor Ricardo. Ou para usar alguma estrutura da escola, algum laboratório, alguma coisa. Você então, tirou as palavras da minha boca, é exatamente isso. Quer dizer, a demanda pela sala de aula das disciplinas e do docente específico. Quer dizer, o próprio tutorial que seria do professor que ele vai elaborar já é um produto que a escola pode entrar com parceria. Ela entra com a infraestrutura e tudo mais, e o pai fala, pô, nós vamos tacar lá para assistir a aula do fulano X, Y, Z. Nossa, com certeza, isso abre um leque de opções e possibilidades que é muito variado, e me estranha e me surpreende de nunca ninguém ter explorado esse nicho. Esse nicho não só econômico, mas também que vai trazer uma benesse para todos. Quer dizer, os pais vão poder estudar com seus filhos em casa, vão poder fazer aulas de reforço, vão poder fazer aulas em grupo, o professor pode ir para casa, os alunos podem ir na escola. Quer dizer, tem N maneiras de fazer isso, né? E se é só visar o vestibular ou é visar a educação? É essa que é a grande pergunta que eu estou trazendo já faz alguns anos. Eu vou preparar o meu filho simplesmente para fazer um vestibular, ou vou preparar o meu filho para a vida? Né? É isso que nós temos que levar em conta. Porque, olha, para preparar para um vestibular, se você já fez um homeschooling muito bem feito, você vai fazer um cursinho lá 1 ano, você já vai estar com 18 anos, 17, 18 anos. Essa pressa que as pessoas têm hoje de sair da escola e ir direto para o vestibular, e para ir para a faculdade, eu acho ela extremamente insalubre, para falar bem a verdade para você. Por quê? Porque eu acho que os jovens deviam entrar na faculdade depois dos 21 anos. Sabe? Ele devia ter esse tempo de maturidade, ele acabar a escola, ele entender o que é, ou vai fazer o serviço militar, ou vai trabalhar 1 ano, sabe? Ele ter essa vivência mais solta, um pouco mais liberdade, e depois realmente decidir ir para uma universidade. Com 21 anos, ele fica um pouco mais formado. Também ver se realmente universidade é algo que ele quer para a vida dele, né? As pessoas podem ter sucesso sem fazer um curso universitário. Eu também acho isso. Eu apoio muito isso. Acho que não é... A universidade não significa a universidade que você vai ter emprego bom, você vai sair alguma coisa, você vai ter simplesmente um diploma. Você que tem que fazer a universidade, não a universidade que vai fazer você. Então, é você, como ser humano muito bem preparado, que faz a universidade te servir. Senão, você vai ser simplesmente mais um mero aluno, e dependendo do curso, você vai se desencantar, vai sair, vai ter uma evasão gigantesca, ou simplesmente vai se formar um profissional bastante, né, mequetrefe por aí. Então, não sei, eu entrei na faculdade com 21 anos, foi uma diferença total, sabe? Você chega muito mais maduro, já tinha trabalhado, eu trabalhei como bombeiro, sabe? Então, a pegada é outra da universidade, você chega lá mais, vamos dizer assim, mais homem no sentido, né, mais preparado, mais maduro, né, do que simplesmente sai da escola e já vai para a universidade e parece que você nem mudou. Então a gente parece que fica com um adolescente eterno até os 24, 25, 26 anos. O cara não teve esse tempo, tanto homens quanto mulheres, de dar aquele break, aquela parada e maturar. Mesma coisa quando eu saí da graduação para o mestrado. Eu parei também 2 anos, sabe, para dar aquela pegada de novo. Aí maturou, aí vai para o mestrado.
O pessoal hoje parece que sai do jardim da infância e vai até o doutorado de uma vez só. Isso não prepara a pessoa para a vida, né? Não prepara. Então, são várias coisas que a gente tem que colocar, elencar para quem está nos assistindo aqui, que tem grande importância. Não é só a escola, né? Então, a pessoa tem que se preparar para o mundo. E essa vivência mais com os pais também ajuda isso. Pô, meu pai está saindo para trabalhar hoje, minha mãe está fazendo não sei o que aqui em casa, minha mãe também saiu para trabalhar, e ela me incumbiu de ficar aqui lendo esse livro, porque daqui a pouco vai ter a tomada do ponto, né? Essas responsabilidades são diferentes, a pegada realmente é outra. Então, eu acho que é isso, Wesley. Realmente, é um universo muito rico de opções, e, olha, o pessoal devia olhar isso com bons olhos, não simplesmente achar que é um formato congelado lá da estrutura da escadinha, acabou, e tem muita coisa bacana que dá para fazer aqui no nosso país. Ricardo, eu não poderia deixar de explorar com você um ponto que deixou você famoso até, né? Que é a questão do estudo climático, né? Ainda mais falando com o público de educação domiciliar, né? As famílias sabem que uma coisa que às vezes a gente faz assim que, não sei, a gente faz, a gente gosta, as crianças gostam, os pais gostam, mas eu não sei se seria assim tão, como é que fala? Correto, né? Não sei se essa também não seja a melhor palavra, mas assim, as famílias homeschoolers estão aprendendo a todo momento. Então a gente vai no mercado, a gente quer te dar uma lição pedagógica ali. A gente vai viajar, a gente quer explorar algum fato histórico, alguma coisa. A gente está sempre explorando, aproveitando oportunidades de aprendizado. Então eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para você, né? Vamos lá. Então quer dizer que aquecimento global é um mito? Exatamente como vocês estão vendo aqui, eu estou bebendo água de canudinho, que é uma homenagem ao canudinho, né? A gente tem que aprender que o canudinho é uma medida sanitária, né, que foi criada para as pessoas não pegarem doença. Então, todos os meus vídeos agora eu bebo água de canudinho em homenagem ao canudinho. Então, como todos os outros mitos, o aquecimento global causado pelos seres humanos é uma fraude científica gigantesca, né? Então, ela tem aí toda uma ideologia por trás e um objetivo geopolítico. Então, essas coisas você só vai ouvir de um professor que vai falar fora da academia, certo? Exatamente. Então, a ideia do aquecimento global ser causada pelos seres humanos é uma fraude gigantesca. O planeta esquenta, o planeta esfria, ele faz o que ele bem entende, né? E nós, seres humanos, simplesmente sofremos as ações do clima, nós não as determinamos. O máximo que a gente consegue fazer é alguma coisa de efeito local. Então, a gente chama de clima citadino, né, também chamado de clima urbano, mas esses fluxos de energia, eles só conseguem ser mensuráveis, conseguem ser sentidos, quando a escala superior, ela nos permite. Então, a gente vai ver esses fenômenos acontecerem mais em dias de extrema calmaria, durante o inverno, né, em noites mais longas. E só para deixar claro aqui para todo mundo que está nos assistindo, né, sempre tudo é uma aula. O fenômeno ilha de calor é um fenômeno noturno, não é diurno, como ensinam por aí. Muito bom. Olha lá, tá vendo? A gente aprendeu mais uma. E então a gente pode usar nossos canudinhos sem peso na consciência. Sem peso na consciência e com mais saúde, certo? O canudinho, na verdade, é de plástico, não de papel, né? Conta o professor Tiago Maia, que é físico, mostrou a experiência do que o canudinho de papel faz dentro da água, né? Vai soltando um monte de material que você vai ingerir, né? Enquanto que o de plástico, não, ele está completamente isento. Então, são os mitos ambientais que são colocados aí para nossas crianças. Por isso que hoje a nossa geração, que está aí com 30, 40 anos, acha realmente que a camada de ozônio existia e o seu desodorante fazia o favor de destruí-la, certo? Pois é, o tal do CFC, né? Os CFCs, exatamente. Foi proibido, né? Foi colocado na cabeça da gente, né? Desde pequeno, né? Exato. Bom, professor, então é o seguinte, gostaria até de poder, dava para a gente ficar aqui falando muito tempo, né? A conversa tá boa. Sim, sim. Mas eu quero dar a oportunidade também agora para você falar, voltando agora para as propostas, né? Também suas
propostas em outras áreas, né? Também para a educação escolar também, né? Que é importante, porque, como você mesmo disse, a educação domiciliar, a gente não tem expectativa de ser algo assim majoritário, que vai ser a maioria dos estudantes fazendo educação domiciliar. Certamente vai ser algo ali em torno de 2, 3, 4%. No máximo uns 5%. Mas, então, nesse sentido, a educação escolar continua sendo importante. A gente precisa também melhorar a educação escolar. Quais são os seus pensamentos, as suas propostas nessa Para a área do ensino tradicional mesmo, um reforço nas áreas de exatas e de leitura, né? Nós estamos pegando, no ranking internacional, estamos ficando nos últimos lugares, leitura, de escrita, contas, operações básicas da matemática. Então, como é que um sujeito desse vai entrar numa faculdade depois e entender limites, derivadas, integrais, e tudo isso nos leva depois ao desenvolvimento tecnológico, né? Então, se a gente não reforça essa base estrutural da educação, como é que você vai ter depois pesquisadores de alto nível para poder competir no mercado, né? Então, tudo isso começa daquela educação elementar. Então, o seu 2 mais 2 é igual a 4, lá faz toda a diferença quando ele é muito bem feito na base, tá? Então, o primeiro ponto é esse, reforçar todos os degraus aí do ensino, para que a gente possa ter pessoas mais bem preparadas para chegar na universidade e desenvolver o Brasil tecnologicamente. É claro que os cursos técnicos também fazem uma exigência maior hoje em dia, dado aí o uso principal de matemática e de física, né? Circuitos, impressoras 3D, enfim, nós estamos vendo aí uma gama gigantesca de opções que estão aparecendo no mercado, e não dá para o Brasil ficar fora disso, né? E isso vai refletir depois na outra escalada que fazem parte também dos nossos projetos, que é, por exemplo, as fontes de energia. Então, nós vamos precisar melhorar a nossa rede de energia, de geração de energia elétrica, na verdade, é transformação no termo técnico, né? Vamos ter que estudar energia nuclear, não tem como fugir disso. Nós estamos muito aquém dos grandes precursores aí internacionais, que eles estão todos unidos, viu, pessoal? Não pense que eles estão separados, não. Rússia, Estados Unidos, Canadá, China, Coreia do Sul, Japão, né? Eles estão todos aí unidos, a Alemanha principalmente também, no plano de energias de fusão nuclear. Então, notem, quando eles resolverem esses problemas, essas coisas devem acontecer nos próximos 15 anos, acabou o problema energético mundial. Então, o Brasil tem que estar fazendo parte disso. A gente está muito aquém. O pessoal acha que vender painel solar e moinho eólico vai ser o futuro do Brasil. Não é. Isso aí, que eu chamo a ideologia da castanha Wi-Fi, ok? Acho que vai pegar a castanha e pôr rede de internet nela. Não, não é isso. Certo? Então, quem dominar esses parques energéticos nas próximas 2 décadas, nós estamos falando isso para ontem, tá, pessoal? O Brasil está perdendo o bonde, esse é o momento da virada, nós temos que pegar a nossa capacidade técnica que está preparada, formar novos jovens com mais preparo ainda, para poder pegar esse bonde, tá? Ademais, além disso, processos industriais cada vez mais necessitam de pessoas gabaritadas, técnicas, né? Hoje, os nossos operários são todos pessoas muito bem preparadas para estar na indústria, inclusive. Aí o pessoal acha que ainda tem todas aquelas ideologias que o cara que está na indústria é um operário que anda tudo sujo, pelo contrário, né? Hoje já mudou muito isso. Educação, então, transportes, energia, nós precisamos reindustrializar o Brasil, não se faz reindustrialização sem a energia, regionalizar cada vez mais o nosso país. Hoje nós somos o país número 1 do mundo do êxodo rural, está todo mundo indo para as cidades, embora tenha aí uma discussão também dos limites das cidades, limites administrativos, mas está todo mundo fugindo, nós estamos criando enormes vazios demográficos no país, isso é inaceitável. Então nós temos que fazer realmente desenvolvimento regional com muita intensidade nos próximos 5 anos. Isso vai exigir, então, uma malha de transportes cada vez mais eficiente, mais rápida. Então, tem muita coisa bacana aí para poder explanar. Para quem tiver curiosidade, tem aí no meu site tem algumas propostas já em vídeo, para quem quiser, Ricardo Felício Oficial, tá? Pode ir lá dar uma olhada. Tem o app também na internet, eu fiz um appzinho, você pode pôr no celular, você tem todas
as nossas propostas que já foram lançadas até agora, vamos tentar lançar mais algumas até o final da campanha. Então, começa por essa gama aí de infraestrutura, energia, e inclusive infraestrutura e recursos humanos, né? Eu sempre falo isso, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Recursos humanos está inclusa a escola, tá? A educação, fundamental, isso aqui é de um professor que está falando para vocês, né? Fundamental, tá? Desse gap que a gente teve aí, desses últimos 10, 15 anos, que é terrível, tá? Então, tudo isso tem que caminhar junto, a partir aí daqui 1 ou 2 anos tem que começar a engrenar, não tem mais como esperar, senão a gente vai perder o bonde e vai ficar para trás, isso aqui vai ficar a República das Bananas para o resto da vida. É que eu costumo dizer, o pessoal não tem entendido muito bem o meu discurso. Quando eles falam da biodiversidade da Amazônia, a biodiversidade da Amazônia é a banana da vez, pessoal. Por quê? Porque as altas tecnologias, onde você vai gerar muitos produtos de alto valor agregado, vão usar recursos que estão escondidos aí na natureza. Né? Como o próprio Francis Bacon fala, né? A natureza devia ser torturada, surrada, maltratada, estrangulada para confessar todos os seus segredos. É isso que estão fazendo. Né? E nós estamos deixando isso daí passar. Né? Biopirataria que nós temos no nosso país. Tá? Então, em vez de a gente ter os nossos cientistas, as nossas pessoas trabalhando em cima disso, tem ONGs internacionais que estão aí absorvendo todo esse material, levando para fora. Então, uma das outras políticas que nós vamos colocar o mais rápido possível é de patentes. O Brasil tem que tirar patente mais rápido e mais fácil dos produtos que ele está criando. Tá? Você, com isso, ajuda, inclusive, a diminuir a evasão de cérebros, que nós temos muito grande aqui no Brasil. Quer dizer, quem consegue se desenvolver e se aprimorar muito rápido vai embora, porque aqui não tem opção. A gente não pode mais ter essa fuga de cérebro no Brasil. Nós temos gente muito bem preparada, muito bem capacitada. Queremos aumentar isso daí, né? Isso faz parte, por isso que eu apoio bastante o estudo em casa, né? A prática disso, porque você consegue fomentar. Nada melhor para o seu filho do que os pais como espelho. Falei demais aqui, né, Wesley? Mas tudo bem. Não, eu acho que foi excelente. Eu estava aqui... Fiz um apanhado geral, assim, para o pessoal ver como isso está tudo num contexto só, né? Não são coisas isoladas, tá? A gente fez um estudo minucioso dessas propostas, elas estão conectadas para poder fazer uma sinergia e lançar isso para frente. Tem muita coisa aí pela frente ainda, nossa bancada está se estruturando, isso é importante, não são deputados que estão aí a Deus dará, não, nós estamos trocando ideias, informações para poder aprimorar isso, e eu também estou juntando cientistas, pesquisadores de outras áreas para me apoiarem no sentido de a gente fazer um fórum sobre isso, né? Então, não vou sozinho, vou levar o pacotão completo para frente, tá bom? Excelente. Só sobre o que você falou, eu estava aqui ouvindo e lamentando um pouco, né? Porque você falou o seguinte, que os outros países estão avançando, enquanto a gente está regredindo, né? Ou seja, você falou que a aula que você dava em 2008 já não pode dar agora em 2018, porque as pessoas não vão, os alunos não vão acompanhar. Não vão. Quando eu pego um aluno escrevendo precipitação com 2 S na aula de climatologia, na prova fica meio complicado. Eu caí, vocês estão me vendo? Não sei se eu tô... Você está me ouvindo, Ricardo? Estou vendo e ouvindo. Que estranho. A minha aqui parece que está fora do ar. Bom, as pessoas digam aí, quem está assistindo, se vocês estão me vendo também, porque eu não estou me vendo. Poxa, e realmente isso é complicado, né? Então a gente está regredindo, eles estão avançando, a gente tem aí uma grande riqueza em biodiversidade, como você disse, é difícil fazer patente, ou seja, é um cenário realmente para se lamentar muito, né? Ele é assustador, na verdade. Nós chegamos a um ponto de que isso daqui está totalmente aparelhado, congelado, né? Extremamente burocrático, nada se mexe, está tudo congelado, trancado, travado. Então, a primeira coisa, nós vamos ter que quebrar todos esses grilhões aí. Não é uma coisa fácil, mas vai ter que ter gente lá com coragem, gente que vai querer afrontar isso daí. Né? Tem que afrontar, não tem mais outro termo, não tem mais o que fazer. Temos que pôr isso em prática. Né? Não dá mais para ficar com tudo isso. Por exemplo, né? Nós somos os países que têm mais história no nosso subsolo,
E o reator nuclear de tório já tem a tecnologia dele desde 1950, gente. Ontem nós estávamos vendo lá a matriz energética às 22 horas, nós estávamos lá com acho que eram 20%, não, 18% de eólicas, mas estávamos com 3,5%, 4% de nuclear. Então, eu falei assim, mas quantas torres eólicas nós temos e quantas usinas nucleares nós temos? Então, 2 usinas nucleares já estavam fazendo quase 4% de energia. Imagina os reatores nucleares das novas tecnologias que vão caber dentro de uma carreta de um caminhão. Isso vai entrar em fase comercial daqui 15 anos, pessoal. Certo? Então, uma carretinha dessa, um prefeito vai ter na cidade dele. Certo? Você vai substituir todos esses linhões de energia que você tem por aí, né? As novas técnicas de tratamento de água que nós temos já no mundo são muito mais baratas do que nós temos aqui, né? Inclusive, são fáceis de fazer. E é um discurso que eu já estou fazendo, e o pessoal que me acompanha sabe. Eu falo assim, o principal problema ambiental do Brasil é saneamento básico. Agora tem emissora fazendo televisão. Acho que eles ficam me monitorando para depois fazer programa na televisão. Eu tenho que fazer isso. Se você conseguir tratar a água, dar água limpa para as pessoas, recolher esgoto e tratar esgoto, 100% de esgoto, com todas as técnicas que nós temos hoje, tanto de macroescala quanto de microescala, você resolve, notem, 90% a 95% dos problemas ambientais brasileiros. E nisso, você já começa a derrubar outras pedras de dominó. Por quê? Porque a saúde da população vai aumentar. Você vai tirar um monte de doenças que dependem da água, né? Porque a água contaminada vai gerar isso. Hoje, no mundo, a estatística diz, uma estatística meio assim, surreal, mas a cada 4 ou 5 minutos morre uma pessoa por causa de água contaminada no mundo. Né? E água contaminada é uma coisa que é assustadora, mas é uma coisa que é muito fácil de tratar, de limpar. Né? Você tem N técnicas de fazer isso. Então, não dá mais, em pleno século XXI, um país como o Brasil está suscetível a isso. É inadmissível, certo? Eu quero dizer isso para você que é inadmissível, porque outro dia eu estava discutindo com um sujeito que falou que não dá para fazer linhas de trem intercidades. Falei, eu não aceito isso como resposta. Eu não aceito isso como resposta, sinto muito. Se a Europa tem, como é que o Brasil não tem? Não, porque não dá. Mar, né? Pois é, eu não aceito isso como resposta, eu não aceito não como resposta, então eu começo por aí. Você vai ter que me provar, né? Você está falando com cientista, vai ter que provar para mim, por A mais B, que isso não é possível. Certo? Eu não aceito esse tipo de resposta, não aceito. Então, tem muita coisa aí para a gente mexer, nós vamos brigar com um cachorro grande, mas não tem como, vai ter que brigar. É isso aí, eu gostei das suas propostas, deu para perceber que realmente tem bastante coisa para fazer e infelizmente, né, isso tudo que você falou em relação à ciência, tecnologia e infraestrutura, é muito pouco falado pelos candidatos, né? A gente ouve poucas pessoas falando isso e é muito bom, eu fico muito feliz de ouvir você falando sobre essas propostas, né? Além, é claro, do seu apoio à educação domiciliar. Sim, sim. Em geral, eu também tenho percebido que de ciência e tecnologia, praticamente só eu estou falando, de coisas futurísticas entre aspas, porque 15 anos para mim é amanhã, 15 anos é pouquíssimo tempo para quem está despreparado. Tecnologia de satélites, tudo isso daí que o Brasil já era para estar lá na frente, nós estamos aí 20 anos atrasados, né? O Brasil foi praticamente expulso da Agência Internacional Espacial porque não conseguiu entregar um parafuso. Tá? Então, desde a época dos satélites da constelação Aqua, que o Brasil tinha que entregar o sensor brasileiro de umidade, ele não conseguiu entregar, teve que comprar. Então, a gente não conseguiu fazer absolutamente nada. E nós temos um Instituto Nacional para fazer desenvolvimento de pesquisas espaciais. Então, alguma coisa está muito errada nessa história. Não dá mais para aceitar isso. Não dá para fazer. Não dá para fazer, eu não aceito. Entendeu? Porque, sabe, você teve tempo, você teve dinheiro, sabe, você tem as pessoas capacitadas para desenvolver isso. Então, não dá para aceitar mais isso. O Brasil fica para trás o tempo todo. Quando tem gente aí, tem alguns, sabe? Então, tem crianças que conseguem fazer microsatélites e mandam para a NASA para poder lançar. Então, como assim, gente? Uma criança está fazendo um experimento em casa de microsatélite e manda para a NASA, né, que às vezes fazem esses concursos internacionais. Concursos internacionais para justamente absorver as cabeças pensantes, né?
E a gente se orgulha, bate no peito, olha, tem um brasileiro que foi lá, mas é de idiota, porque nós estamos perdendo o nosso recurso humano para o pessoal de fora, né? Então, essa ideia de cachorro vira-lata, nós temos que parar com isso. Nós temos que parar com isso. Então, a mudança de mentalidade do Brasil tem que acontecer. Né? Eu tenho que fazer para a minha pátria. Então, essa noção de pátria, de vontade de lutar pelo seu país, colocar ele no ranking lá em cima, né? Tudo isso começa agora, começa na escola, começa principalmente na família. É verdade. Poxa, como eu falei, né, anteriormente, você vê que eu já estava terminando aquela hora, a gente ficou ainda mais uns 15, 20 minutos falando aqui. Dava para a gente passar muito tempo conversando. Daqui a pouco a gente vai aqui, cartão vermelho para você. Nada. Eu tenho certeza também que as famílias estão assistindo, ouvindo e gostando muito. Porque esse é um discurso que é importante para as famílias educadoras. Né? As famílias homeschoolers, elas valorizam o conhecimento, valorizam a educação. E, é claro, todos nós gostaríamos de ver o Brasil melhor em ciência, tecnologia, infraestrutura, não só em educação. Né? A gente está lutando neste momento por uma liberdade individual, né? Algo que a gente julga que nem precisaria estar lutando e brigando de tão óbvio que é. Poxa, como é que a gente não pode educar os nossos filhos em casa? O negócio é um contrassenso total. Os pais não terem possibilidade, a permissão de educar os seus próprios filhos, né? Mas já cada vez mais cada vez mais o Estado querendo tomar conta dos seus direitos civis, né? Não, para que você quer direitos civis? Eu tomo conta de você, né? Assistencialismo que a gente sabe que leva depois a uma cobrança de conta lá na frente. Né? Desculpa te cortar, mas foi o momento exato de passar essa mensagem. Né? É isso mesmo. E eu acho que precisa de mais liberdade, né? Porque o Estado fica se preocupando se você pode ou não educar seu filho em casa e não se preocupa com coisas mais importantes, como desenvolver a ciência e tecnologia, desenvolver a infraestrutura, saneamento básico, como você falou. É muito mais importante o Estado estar preocupado com essas coisas do que se a gente está educando nossos filhos em casa ou não, né? Afinal de contas, o cano de esgoto está dentro da terra, não dá para o deputado e o prefeito colocar o nome dele lá, né? Mas vai pôr uma placa gigantesca. Como eu já falei em vários vídeos, eu não sou politiqueiro, não tenho papas na língua, então eu não estou nem um pouco preocupado com essas coisas. Para mim, assim, é a parte operacional, as coisas têm que ser feitas. Isso que eu falei, eu não admito não como resposta, sabe? Não dá para fazer. Como não dá, cara? Nós estamos no século XXI, cara. O nego está discutindo se já vai mandar alguém para Marte, você não consegue pôr um cano dentro da Terra. Não dá. São essas coisas que eu fico me perguntando. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Isso mesmo. Professor Ricardo Felício, para quem está assistindo o vídeo até agora, a gente teve uma conversa longa aqui. Era para ser 20 minutos, já está quase uma hora. E tem bastante gente, porque eu estou vendo aqui, esses numerozinhos são as pessoas que estão lá, é isso? São as pessoas, são os likes, os comentários. Boa noite para todo mundo aí. E o professor Ricardo Felício é candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, no partido PSL, e o número, fala de novo o seu número, por favor. 1727, então é facinho, 1727. 1727, professor Ricardo Felício, que apoia o homeschool, também apoia o desenvolvimento de ciências e tecnologias, tem professor universitário da USP, né, professor da USP, hematologia, e é um grande defensor aí, parceiro nosso na educação domiciliar. Professor, então, por favor, um tempo aí para você se despedir, fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade de conversar aqui com a turma do homeschool. Eu achei sensacional, como eu falei, eu fui visitar o evento despretensiosamente, né? Nem estava pensando nada de candidatura antes, realmente eu gosto disso, eu gostei. Gosto de educar bastante o meu filho quando eu tenho a oportunidade de estar com ele. A gente pratica muito disso daí, pelo menos umas 2 horinhas quando nós estamos juntos. E quero apoiar, sim, o movimento. Como a gente falou, né, só fazendo aqui uma síntese rápida, dá para fazer um leque de opções, uma coisa que vai ser boa para as famílias, para as crianças, para as escolas, tá? Então tem aí, para os professores, inclusive, vai ter muito mais serviço para eles.
Então, realmente, gente, não tem por que não aceitar essa forma de educação, tá? Ela tá, hoje em dia, com tudo que nós temos de tecnologia, ela pode se desenvolver muito facilmente, tá? Então, vamos lutar, sim, para fazer uma legislação bastante ampla, tá? Com muitas opções. E, claro, vou convidar as pessoas envolvidas nisso para participarem do projeto. Nada melhor do que trazer essas opções para a mesa de discussão. Né? Então, é isso daí, gente. Eu agradeço muito a oportunidade. Tá? Independentemente, a quem está aqui é um professor, não é o candidato. Tá? Eu quero deixar bem claro isso, porque eu não me identifico com a figura de candidato. Né? Isso aí, para mim, o candidato é o operacional. Eu estou aqui como pai e como professor. Tá? Na verdade, é isso. E fiquei muito satisfeito pelo convite, viu, Wesley? Muito obrigado pela oportunidade de bater esse papão aqui com a turma. E quando quiserem falar de outro assunto, não precisa ser da eleição, não. Pode chamar que a gente faz uma discussão aí. Ah, que bom que você falou, porque já tem gente pedindo. Eu recebi até mensagem no WhatsApp já falando, convida ele para falar com a gente Sim, sobre como eu isso. falei, vocês podem, quando vocês chegarem lá no meu canal, vocês vão achar vídeo da eleição, proposta, mas eu continuo com meus outros vídeos de educação, de ensino, de discussão de notícias absurdas, né? Tá? Nossa vida não para, a verdade é essa, tá? Então, a figura do professor Ricardo Felício como candidato é uma coisa, mas continua sendo a pessoa, educador, cientista e tudo mais. Então, pode convidar à vontade, independente de eleição ou não, pode chamar aí para a gente bater um papão, tá bom? Ah, que bom. Obrigado, professor Ricardo Felício. Também queremos agradecer aqui a sua participação, falando com as famílias educadoras. É importante, a gente está buscando realmente candidatos em todo o Brasil que possam, que estejam do nosso lado, apoiando as liberdades individuais, valorizando a família e que apoiem a educação domiciliar. Mais uma vez, o professor Ricardo Felício é candidato a deputado federal em São Paulo, com o número 1727, 1727. Professor, muito obrigado, gente. Obrigado quem assistiu até agora aqui. E é isso. Muito obrigado. Tchau. E homeschooling é legal. Isso aí.